império ainda nessa época, a gente era uma colônia de Portugal, se usou muito da tecnologia inglesa e quem fazia tudo isso era a Royal Mint em Londres. A Royal Mint nunca tocou nada do que eu vou falar para vocês, tá, gente? Então, por enquanto, talvez a inteligência artificial sirva para várias coisas, mas para pesquisa numismática, ainda não, tá? Então a gente ainda tem alguns anos aí para seguir. Gosto sempre de falar do grande para o pequeno, né? A gente tem que falar de grandes influências, de grandes motores, para depois chegar nas nossas moedas. Mas a influência inglesa aqui tem muito a ver com relações muito antigas entre Portugal e Inglaterra, né? A gente tem tratados formais ainda no século XIV, né? Tratado de Windsor, aqui tem uma foto do casamento do rei de Portugal com a dona Filipa de Lancaster, né? Eles escrevem em português antigo Lancaster, em 1387. Então as alianças entre Portugal e Inglaterra precedem muito o que a gente está falando aqui, tá? E essas alianças vão ser muito importantes durante as guerras napoleônicas, no começo do século XIX. Tá? Napoleão continua marchando em direção a Portugal, ele vai invadir Portugal, e a família real, num movimento que eu considero extremamente inteligente, fala: nós vamos para a nossa casa de campo, né? As coisas não estão boas aqui, vai ficar gente defendendo a cidade, mas nós vamos levar todo mundo para a corte lá no Rio de Janeiro, né? Então, em 1808, com escolta de navios ingleses, a família real cruza o Atlântico e se estabelece no Brasil. Gente, o Brasil, a gente fala muito da independência, 1822. O Brasil, para mim, é antes da chegada da família real, depois da chegada da família real. É o tanto de dinheiro que começa a circular, tanto de arte que a gente começa a produzir, a gente tem imprensa pela primeira vez, tudo isso depois da chegada da família real. Tá? O Rogério falou de uma coisa com a qual eu concordo, mas eu queria colocar de uma outra perspectiva. Quando esse povo todo chega aqui, existe uma necessidade quase que instantânea de financiamento, né? Então não é que começamos a recunhar as moedas para financiar a família real aqui. Mas se você coloca o fator tempo nisso, ele chega em 1808, a gente funda o Banco do Brasil em 1810 e ele quebra logo depois. Então assim, as pessoas estão fazendo o dinheiro rodar numa velocidade muito grande. E quando o Rogério coloca o preço do patacão mudando, aquilo é inflação, tá, gente? Quando você coloca um monte de moeda para rodar, você gera inflação, né? E os ingleses vão chegando, e aqui a gente começa a falar um pouquinho mais do que nós vamos abordar, que são as moedas e as cédulas.